Salve, salve rapaziada, Rafa Albano. E no vídeo de hoje a gente vai reagir a um corte do canal Diário de CEO, mais precisamente uma entrevista com o Dr. Oriol Tabaran, que é um psicólogo especialista em relacionamentos modernos. E ele vai responder aqui a verdadeira razão pela qual os homens não querem mais se relacionar. Lembrando que eu estou com um novo canal de React aqui, então se você está assistindo esse vídeo aqui pelo Nerd Sedutor, clica aqui do lado do nome do meu canal vai ter outro nome no meu canal chamado Nerd Sedutor Reacts, e é através desses vídeos, desse canal aqui, que eu vou postar os próximos vídeos. Então, se você quer receber notificações e se você quer acompanhar esse novo projeto, clica no botão abaixo aqui, se inscreva nesse outro canal, tá? Não custa nada. E eu vou estar trazendo bastante reacts, sempre interessantes. Inclusive, tem bastante vídeo desse Oriol Tabaran aparecendo pra mim, tá? Ele tá participando de bastante entrevistas. Quero trazer outras do Robert Greene, quero trazer outros de, cara, tá balançando árvore aí, tá caindo coach de sedução pra tudo que é lado. Então, eu vou estar trazendo bastante esse conteúdo de react aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal de reacts, beleza? Sem enrolação, bora começar. Bem, eu acho que o problema para a grande maioria dos homens, especialmente os jovens, é a sua invisibilidade. A maioria dos homens é como o papel de parede. E o mundo não trata muito bem os homens quando não quer nada deles. Eu falo sobre isso nas primeiras páginas do livro, que para entender por que algumas pessoas são ricas em oportunidades de relacionamento, sejam elas românticas, profissionais, de amizade, etc., e outras não. Isso não está correto. Dizer que são as pessoas boas que têm oportunidades de relacionamento ou as pessoas virtuosas. São as pessoas das quais os outros querem algo que tem oportunidades de relacionamento. Bom, aqui eu tô usando uma dublagem automática do YouTube, mas para explicar melhor para vocês, eu vou traduzir o que ele falou aqui. E é uma coisa que eu sempre falo para vocês. Quem é o meu aluno mais antigo, quem é meu seguidor, já deve ter escutado essa minha narrativa, que é a seguinte: relacionamentos nascem a partir de interesse. E outra coisa que eu sempre falo também, atração é igual a valor. Então, o que ele está dizendo aqui? Por que hoje os homens estão tendo dificuldade para se relacionar? Porque eles não sabem demonstrar o seu valor, porque muitas vezes eles não têm ou acreditam que não têm valor para demonstrar, e eles acabam ficando invisíveis no mercado dos relacionamentos, certo? Mas o que é valor? É só dinheiro? Não. Valor é dinheiro, é status, é companhia, é amizade, é bom humor, é inteligência, né? E eu te provo aqui através disso, e quando eu tô falando de relacionamento, eu não estou falando só de pegar mulher, não. Eu tô falando também de relacionamento social, de amizade. A pessoa, ela só vai fazer amizade com você se ela vê que você é uma pessoa que tem algo que ela quer. As pessoas, em algum nível, elas são interesseiras e egoístas, e a gente não pode ficar brabo, e a gente tem que entender isso. E a gente tem que se livrar daquelas velhas histórias de que as pessoas têm que gostar de mim do jeito que eu sou. Amigo, o mundo não é lindo e justo como você quer que ele seja. Você precisa, muitas vezes, fazer algo para que as pessoas vejam o valor em você, para que elas queiram se relacionar com você, assim como você, muitas vezes, e sem admitir, só vai se relacionar com pessoas que você tem interesse. Entende? Então é mais ou menos isso que ele tá falando aqui. Eu vou continuar aqui, depois eu falo mais. Se você tem mais do que os outros querem mais, você vai ter oportunidades de relacionamento ao longo da sua vida. E isso é muito difícil, porque imagine ser um homem de 18 anos. Você não tem dinheiro e nunca teve dinheiro. Talvez você não tenha um emprego, talvez você nunca tenha tido um emprego. Então você não tem habilidades. Você meio que é invisível para as mulheres, porque ainda não tem nada que elas possam considerar favorável para um relacionamento de longo prazo. Se você for bonito, elas podem até ficar com você. Mas se você nem isso for, quero dizer, por que elas desperdiçariam a oportunidade? Por que perder tempo quando há outras opções mais atraentes disponíveis? E você também é meio inútil para a maioria dos homens porque ainda não tem as habilidades e a experiência para ser um bom jogador de equipe. Tipo, eu não gostaria de ter você no meu time se você nunca esteve no campo. Você vai ser um peso. Sabe do que eu estou falando? Eu não quero ter que carregar você para fora do campo. Então você também não pode ficar aqui. E isso, obviamente, cria o dilema, que é: bom, onde vou conseguir experiência se ninguém me der uma chance? Na verdade, é muito difícil ser um homem jovem. Você não tem o que as mulheres ou os homens mais experientes querem ou precisam. E, em geral, você é muito descartável. Bom, novamente, mais ou menos do que eu falei pra vocês, né? As pessoas se interessam por se relacionar com pessoas que têm algo de valor. E como eu disse, o valor pode ser a sua amizade, pode ser você ser um cara bem-humorado, você ser um cara inteligente. Eu lembro que na minha época de escola, tinha alguns caras que a gente tinha alguns grupos, né? A galera que jogava futebol, a galera que
que sentava no fundão, a galera que surfava, e tinha um grupo da galera que era mais estudiosa. E aí, esses grupos nunca se relacionaram muito, sabe? Até o segundo ano, o terceirão, quando começavam as épocas dos simulados, que eram provas que você fazia que poderiam somar notas para você conseguir passar de ano. Eram provas, né, como é que eu posso dizer? Testes, como se fosse testes para vestibular. Você sabe o que é simulado, né? Enfim. E eu lembro que nessa época, cara, os caras mais inteligentes, os caras mais estudiosos, eles tiravam de letra. E nós, que era da galera do futebol, da galera que não era tão estudiosa, a gente tava passando dificuldade. E a gente chegou nos caras estudiosos e falou o seguinte: pô, irmão, ajuda a gente. Então, ou seja, essa relação com os caras estudiosos só aconteceu porque a gente tava precisando da inteligência deles pra gente passar de ano. E eles foram legais também e perceberam, cara, se eu ajudar esses caras aqui, eu posso entrar no grupo deles. E aí rolou essa troca. A gente começou a convidar eles pras festas e eles começaram a ajudar a gente nas provas. E, cara, até hoje somos amigos. Inclusive, a gente tem grupos aqui da galera. E tem uns caras que na época a gente nunca saía com eles, nunca ia pra festas com eles. Mas daí depois que eles começaram a enturmar com a gente, porque eles ajudaram a gente nos simulados, cara, os caras viraram nossos amigos e estão no nosso círculo social até hoje. Então, isso pode parecer até um pouco cruel, pode parecer até um pouco interesseiro, mas a gente tem que encarar a realidade dos fatos, e é assim que a sociedade funciona. Porque não tem como você, como um ser humano, dar atenção pra todo mundo que quer te dar atenção. Então você vai priorizar as pessoas que têm algo que você quer. E novamente, isso pode parecer ruim, pode parecer interesseiro, mas são a realidade dos fatos. Então, você tem que saber explorar isso se você quiser, dentro da sua individualidade, ser uma pessoa bem-sucedida. Você tem que entender, você tem que aceitar e você tem que explorar isso. As pessoas precisam se sentir conectadas com outras pessoas. Elas precisam sentir que têm um lugar no mundo. E pode levar bastante tempo para descobrir isso. Uma das armadilhas em que caí quando era jovem foi essa. Eu achava que poderia descobrir isso simplesmente, tipo, pensando sozinho no meu quarto. Eu tentava entender sobre o que eu queria que minha vida fosse, qual seria o propósito da minha vida antes mesmo de sair de casa. E perdi muito tempo em ruminações infrutíferas desse jeito. É muito melhor descobrir o seu propósito de vida ao se mover pelo mundo e examinar suas escolhas em retrospecto. Adquirir experiência, socializar, é justamente as coisas que eu ensino aqui. E eu acho legal citar também, porque ele falou uma coisa importante aqui. Anteriormente, ele falou o seguinte: como ter experiência, sendo que ninguém me dá oportunidade de experiência. Você, como homem, tem esse sentimento também? Então, aí a gente entra num outro assunto, que, claro, vocês vão dizer assim: ah, mas é óbvio que tu vai falar isso porque tu vende isso. Mas a questão dos cursos, que muita gente critica, a questão do, do trabalho que a gente faz, é justamente para isso. Imagina que existem duas formas de você adquirir experiência. Ou você vai pra rua e tenta e pratica e bota a cara e se frustra. E tem muita gente, ainda mais na sociedade de hoje, que não tem casca pra isso. Os caras são a geração do mimimi. Ah, eu não vou tentar, porque eles cresceram com a ideia, com a mamãezinha passando a mão na cabeça deles, dizendo: não, filho, as pessoas têm que gostar de você do jeito que você é. Você não precisa mudar nada. Então, quando ele vai pra rua, ele se frustra, ele não consegue os resultados que ele quer, ele acha que o mundo é injusto. E aí ele entra na internet e tem um monte de gente que apoia esse tipo de pensamento, e o cara: ai, tá bom, a vida é assim mesmo, as pessoas são cruéis, o mundo não é justo, que pena, vou ficar em casa comendo cheetos e jogando videogame. Não é assim, meu amigo. Como eu tava dizendo, tem duas formas de você adquirir experiência. Ou você vai pra rua e testa na prática, que foi assim que eu fui criado. Ou você adquire experiência de alguém. Alguém vai te ensinar, um irmão mais velho, um pai, um amigo. Só que como que a gente faz hoje numa sociedade onde a gente não tem muita figura paterna? Pô, tem um monte de mãe solteira aí que tá criando seus filhos sozinhos. Tem um monte de pessoas que não tem amigos, não tem irmão mais velho, sabe? Como que essas pessoas vão aprender? Vão aprender através de métodos, através de coisas como é o meu trabalho. Então, muita gente que critica curso não para pra pensar que tem muita pessoa que não tem de onde aprender, não tem oportunidade, aí não adquire experiência. E os cursos, queira ou não, eles te ensinam a forma certa de você agir para que você pelo menos tenha um pouco de coragem de colocar em prática para conseguir aquela primeira experiência. Porque se você não tem experiência, se você não tem conhecimento, se você não sabe como fazer, você fica sentado com a bunda na cadeira reclamando da vida, sabe? Então eu vejo que é muito por aí. As pessoas não pensam. Cara,
É por isso que eu digo, eu tenho milhares de alunos, milhares de depoimentos positivos. Os caras me agradecem até hoje, não só pelos cursos, mas também pelos vídeos de graça, onde eu ensino pros caras, véi, você tem que dar o jeito na sua vida, você tem que sair de casa, você tem que fazer, você tem que tentar, você tem que praticar. Não é. E é por isso a minha briga eterna contra os caras que falam, fica em casa, tá difícil, né, as mulheres estão muito exigentes, você vai ser acusado de assédio, e papi, popó, essas besteiras que os caras falam por aí, entende? Então, você tem que escolher um lado, amigo, você tem que escolher um lado, sabe? Infelizmente, a maioria das pessoas hoje em dia escolhe o lado errado. É como se você só descobrisse realmente quem é ao examinar e entender suas preferências reveladas, com base no seu comportamento enquanto você se move pelo mundo. É muito fácil pensar em si mesmo de várias maneiras. Quando você não foi testado, quando não foi provado, quando está nas situações moralmente ambíguas em que os seres humanos se encontram ao navegar pela realidade. São Você está dizendo isso? De onde vêm as evidências ou as respostas que você procura? agir, absolutamente. Elas não surgem da reflexão. Muitas vezes, esses problemas não vêm da terapia. Isso pode soar estranho vindo de uma terapeuta, mas eu realmente acho que vivemos em uma cultura que se torna excessivamente terapêutica, partindo do pressuposto de que a terapia é uma espécie de panaceia, pois deveria ser capaz de curar todos os seus males. E eu não acho que isso seja verdade. A terapia é muito boa para certos problemas e inútil para outros. E quanto às mulheres? Quais são os desafios que uma mulher enfrenta no mundo moderno por causa de todas essas mudanças macro que aconteceram? Bem, o principal problema que vejo as mulheres enfrentando, pelo menos na minha prática de consultoria, é que elas têm dificuldade em encontrar os homens com quem querem ter relacionamentos de longo prazo. Quase toda consulta que fiz com uma mulher girou em torno de como faço para um homem casar comigo. E isso também é meio estranho, porque eu imagino que há 80, 100 anos, isso era algo para o qual aquela garota estava sendo preparada desde muito jovem. Pela mãe, avó, tias e parentes mulheres, com quem provavelmente vivia em estreita convivência. E ela nunca teria chegado aos 30 anos, onde isso ainda seria uma questão em aberto. E quem é você? Qual é o seu tipo de. Se eu olhasse seu currículo, sabe? Você falou sobre sua prática de consultoria. Quais são as experiências e a formação que você teve que te trouxeram até aqui? O que te levou a escrever esse livro sobre relacionamentos e essas dinâmicas? Qual é a sua experiência profissional e pessoal? Bem, profissionalmente eu sou psicóloga, sou licenciada no estado da Califórnia, então fui para a pós-graduação e obtive doutorado em psicologia. Tive várias experiências de treinamento durante esse processo. Trabalhei em uma clínica de dependência química por 2 anos. Trabalhei com pacientes com câncer e cuidadores em um ambiente de psicologia da saúde por alguns anos. Trabalhei com disfunções significativas em um centro comunitário de saúde mental em São Francisco por um tempo. Também atendi em ambulatório com transtornos graves de personalidade. Tudo isso fez parte do meu treinamento. Quando comecei meu consultório particular, foquei na saúde mental dos homens. E por muito tempo, enquanto fui terapeuta, trabalhei exclusivamente com homens. Isso mudou um pouco, agora que tenho uma plataforma um pouco maior para alcançar as pessoas. Mas essa foi, de certa forma, a minha experiência profissional. Então, em seu consultório particular, quando as pessoas vêm até você, qual é o problema mais frequente apresentado pelos homens em comparação com o problema mais comum apresentado pelas mulheres? Bem, em geral, para os homens, normalmente é dinheiro ou mulheres. Oh, sério? Sim, e isso não é novidade. Assim como Sigmund, Freud disse há muito tempo que o propósito da psicanálise era ensinar as pessoas a trabalhar e a amar. É isso. Se você conseguir aprender como trabalhar e amar, você pode ser um ser humano bastante funcional na sociedade e ter uma vida satisfatória. E ele também disse que o objetivo da terapia não era curar o sofrimento em si, que pode ser inseparável da experiência humana, mas libertar os seres humanos do sofrimento neurótico e desnecessário, para que estejam mais preparados para enfrentar o sofrimento e a dor necessários de estar vivo. Então, ele tinha, eu acho, numa visão mais atenuada do que a terapia poderia fazer. Então, é dinheiro, trabalho ou mulheres, amor. E o que eu percebi é que é sempre um ou outro. Eu frequentemente fazia consultas com caras que eram super bem-sucedidos profissionalmente. Eles ganhavam milhões, mas estavam em um casamento fracassado atrás do outro, ou não conseguiam de jeito nenhum transar, mesmo fazendo festas com modelos em seus super iates. Sabe do que estou falando? Mais um que fala isso, tá? Benjamin Seda, o Coach Kylie, o Jeffries lá, o
Todd V. Dating. Cara, todos os coaches de sedução ou de relacionamento ou os psicólogos sempre falam a mesma coisa. Eu também falo pra vocês, cara, eu tenho mentorado meu que tem carro importado, faz viagem internacional, tem grana o suficiente e não pega ninguém. Por quê? Por quê? Negligenciaram as habilidades sociais, focaram apenas na carreira, coisa que muita gente faz aí, ó, entre no modo caverna, foque em você mesmo que as mulheres virão. As mulheres não virão, meu amigo. Se você não sabe fazer uma boa abordagem, se você não sabe criar suas oportunidades, se você não sabe conversar, se você não sabe flertar, as mulheres não virão, cara. Cai na real, tá? Você precisa aprender a forma certa de estabelecer boas dinâmicas de relacionamento. Não adianta você ser se você não sabe mostrar que é. Não adianta você ter se as pessoas não percebem que você tem. Entenda isso de uma vez por todas. Da mesma forma a menos deles. Porque eles não podiam pagar a minha taxa particular. Mas é como se houvesse alguns homens que estavam simplesmente se dando muito bem. Tipo, já fiz algumas consultas, tive alguns pacientes, jovens que estavam simplesmente passando por cima de São Francisco. Quero dizer, eles tinham sucesso sexual de um jeito que a maioria dos homens só consegue fantasiar. Mas eles tinham muita dificuldade para organizar o dinheiro, a carreira. Eles estavam extremamente estressados. Eles tinham transtornos de ansiedade e coisas assim, o que é irônico, porque descobri que se funciona em uma área, geralmente funciona na outra. Interessante. Então, se eu fizer meu trabalho direito, também farei meu amor direito. Se funciona nos negócios, geralmente funciona com as mulheres. O que você quer dizer? Desculpe. Bem, pense nisso desta maneira. Homens querem sexo e relacionamentos com mulheres. Mulheres não oferecem isso aos homens porque eles querem. Ok, qual é o problema análogo na área profissional? Quero dinheiro. Se você é um vendedor, quero dinheiro, tenho esse produto ou serviço, quero que me contratem, quero que comprem isso. Bem, as pessoas não andam por aí com as carteiras abertas dizendo quem vai pegar meu dinheiro. Você sabe o que eu quero dizer? Sim. Então você precisa encontrar uma maneira de conseguir o que deseja das pessoas, de quem deseja. E muitas estratégias que funcionam nos negócios para isso também funcionam no mercado sexual. Interessante. Quem foi o primeiro especialista em sedução do Brasil que associou sedução a vendas? Procura na internet um vídeo, sedução e vendas. Eu já dei até palestra sobre isso. E é mais ou menos o que ele está dizendo aqui. O mesmo princípio dos relacionamentos amorosos pode ser usado nos relacionamentos de negócio. Isso é muito verdade. Acho que já te contei antes de gravarmos. Quando eu tinha 18 anos, enviaram um livro de sedução para minha casa. Acho que foi meu irmão mais velho quem pediu, mas mandou para o endereço errado, porque tinha se mudado para a universidade. Então ele disse para eu ficar com o livro. Que sorte a sua! Sim. Eu fiquei sentada e li o livro de capa a capa, sem me mexer. Muitos dos princípios que aprendi sobre a arte da conquista, atração e ser um homem de alto valor, incorporei ao meu negócio. Quando se trata de negociação, vendas, persuasão e tudo mais. Então, eu consigo ver essa tradução. Muitas vezes, quando digo isso, como as pessoas têm todo tipo de associação com a paquera, acham que é algo meio sórdido. Yeah. É para caras que não conseguiriam transar de outra forma. Eles usam táticas de manipulação para conseguir o que querem. É tipo, ok, sim, bem-vindo à publicidade, certo? Sim. Então, esse é um lado da questão. Eles acham que essas estratégias funcionam só para sexo casual ou relações sem compromisso. Não, elas também funcionam em relacionamentos longos. Não só porque o caminho para um relacionamento duradouro geralmente passa por um mais casual. Normalmente as pessoas saem, convivem e dormem juntas por semanas ou meses antes de definir o relacionamento, certo? Então, de certa forma, para o bem ou para o mal, eles precisam passar por esse campo de provas antes de chegarem aqui, certo? Mas, tipo, isso é realmente importante para relacionamentos de longo prazo. Um dos princípios para o sucesso a longo prazo é a complementaridade de habilidades. É como se você fosse um fodão. Fundador de startup, você quer alguém que seja muito bom justamente naquilo que você não sabe fazer. Tipo, ter 2 CEOs é a receita perfeita para competição, conflitos e desavenças, né? Portanto, você precisa de pessoas com habilidades complementares para conseguir ir longe. Na minha experiência, 90% dos relacionamentos bem-sucedidos são baseados na escolha. Se você conseguir se compreender, ter um autoconhecimento preciso e se tornar melhor em discernir as outras pessoas. Você pode ter relacionamentos satisfatórios com muitos seres humanos diferentes. Nós vamos entrar. Viu? É o que eu digo, cara. A importância de você estudar sedução não é só pra você. Tem muita gente que ri disso na internet e acha que sedução é pra caras ruins que não sabem conquistar mulheres. Gente, eu tô no mínimo, há praticamente 20 anos estudando sedução na internet. Eu conheço todos os autores, já conheço todos os métodos, já li a maioria dos livros, já fiz a maioria dos cursos. Em 20 anos, me aperfeiçoando nisso. Vocês acham mesmo que eu não tenho nada pra ensinar? Que todo mundo que é meu aluno é um bando de bobão que não sabe nem abrir a boca pra falar com mulher? Não, tem um monte de cara
que é experiente e que quer aprender mais, porque sabe que ao longo da minha trajetória eu aprendi muito e eu tenho muito pra ensinar. E as pessoas não percebem isso, as pessoas acham que é só os lerdão. Não é, cara. Eu tenho um aluno meu que tem sucesso com mulheres, que fica com muita mulher, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Recentemente eu vendi uma mentoria pra um rapaz que o cara pega mulher pra caramba. Inclusive, ele foi viajar, tá? E ficou com uma russa. Eu até fiz um vídeo aqui falando que ele criou até um sitezinho pra pedir ela, pra convidar ela pra sair, lembra? Esse cara, pô, ele pega muita mulher. Por que ele fez meu curso? Porque ele quer ter melhores resultados, ele quer aprender mais. E curiosamente esse cara vendeu pra mim um site depois. Então olha como ele comprou de mim, né, uma mentoria e depois ele vendeu pra mim uma parada e essa relação aconteceu. Por quê? Porque ele é um cara que é habilidoso, sabe? Em conversar, em negociar. Mesma coisa que ele tem, o mesmo sucesso que ele tem nos relacionamentos. Então é o que eu falo pra vocês, cara. Tem muita gente que fica bitolada. Ai, se eu fizer um curso de sedução, eu vou ser um lerdão. Irmão, você vai aprender uma habilidade que você vai usar pra vida toda, porque sedução não é só pra você pegar aquela menina que você quer. Sedução vai influenciar a forma que você se comunica, vai influenciar a forma que você se porta, vai influenciar a forma que você é respeitado nos lugares, vai influenciar a forma como você estabelece todas as dinâmicas de relacionamento com os seres humanos que você vai interagir na sua vida. E as pessoas não percebem isso, acham que é coisinha boba, sabe? Então assim, cara, é burrice sua. Pode continuar rindo do nerd sedutor durante o dia, mas bota a cabeça no travesseiro e chora à noite, porque não sabe se relacionar com ninguém, porque não tem oportunidade, porque não tem chance. E eu boto dentro dos meus cursos só as coisas que eu vejo que realmente funcionam, atualizadas, né? Porque tem gente que, mas eu li o livro do. Como é que é o nome do cara lá? Eu li o The Game lá antigamente. Pô, eu já sei tudo. Não, cara, você leu um livro de 1980, você acha que as coisas que ele ensina lá funcionam agora? O mercado dos relacionamentos tá mudando, você precisa se atualizar. E eu tô aqui diariamente assistindo vídeos como esse, que eu tô fazendo react pra vocês, pra mostrar pra vocês qual que é a forma certa. Eu tô aqui, meu trabalho é entender o mercado e dar pra vocês mastigadinho pra vocês terem resultado. Por isso que eu tenho tanto resultado de aluno. Por isso que eu tenho tanto depoimento positivo. Porque o meu trabalho é te fazer ter sucesso nos relacionamentos. É assim que eu ganho o meu dinheiro. Em como você faz isso. Mas sobre aquele ponto, eu te perguntei, eu disse, com quais tipos de problemas os homens vêm até você? E você disse, dinheiro e mulheres, idealmente, tipo trabalho e mulheres, trabalho e amor. E as mulheres com o que elas vêm? Elas querem se casar. Então, Elas veem você com problemas de amor. sim, quero dizer, elas fazem isso agora porque eu falo sobre muitas coisas no meu canal, mas de longe os vídeos mais bem-sucedidos são os sobre dinâmicas intersexuais. E é por isso que sou mais conhecido. Existe um viés de seleção. Os vídeos mais populares são sobre homens e mulheres. Cada vez mais, homens e mulheres vêm até mim para falar sobre problemas de relacionamento. Então, Isso faz sentido. Mas as mulheres usam terapia por vários motivos diferentes, certo? Sabemos que as mulheres são, de longe, as maiores consumidoras de serviços terapêuticos, em especial de realmente ir à terapia, e também, de forma mais geral, elas representam a maior parte dos consumidores de materiais de autoajuda em geral. Existe um grande mercado para esse tipo de autodesenvolvimento e autoaperfeiçoamento no mercado feminino. E também sabemos que cerca de 85% dos profissionais de saúde mental são mulheres. Quando eu estava na minha formação, acho que eu era um dos 3 homens na minha turma. Eu fazia entrevistas em alguns lugares onde não havia nenhum homem na equipe, absolutamente nenhum. E assim como eu entendo que as mulheres podem não se sentir totalmente à vontade em procurar um homem para tratar de certas questões delas. Tenho certeza de que existem muitos homens que não se sentiriam à vontade para falar com uma mulher sobre algumas de suas preocupações. Então, quando se fala sobre o porquê, ouve-se frequentemente que, geralmente, são as mulheres que estão insatisfeitas com a falta de interesse dos homens em fazer terapia. Os homens literalmente queriam reformar um trem para depois ir à terapia e falar sobre seus sentimentos. Bem, em parte, isso se deve ao fato de não haver muitos profissionais do sexo masculino na área. E eu acho que o que é bom para os homens nem sempre é bom para as mulheres, e vice-versa. O que é bom para um nem sempre é bom para o outro. O que eu percebi é que as mulheres geralmente conversam para processar suas emoções e são mais inclinadas a estratégias focadas no emocional, certo? Enquanto os homens, eles tentam resolver as coisas por meio da ação e da solução. E eles frequentemente veem o simples ato de falar sobre seus problemas e pagar por isso como uma completa perda de tempo e dinheiro. Eu entendo o porquê. Isso tem seu valor.
Aí quando eu falo sobre o meu trabalho na internet, os haters, ou as pessoas que não entendem o que eu faço, eles falam assim: ah, mas se o cara tem dificuldade de se relacionar com pessoas, ele não tem que procurar um especialista em sedução. Ele precisa fazer terapia. Eu concordo, cara, terapia é ótimo. Eu mesmo indico psicólogo, terapeuta para vários dos meus alunos e seguidores, mas a gente não pode ser. é, viver no mundo de fantasia, cara. Os homens não buscam isso. Os homens não querem pagar pra conversar sobre os seus problemas com outro cara. Eles querem solucionar o problema. E aí, qual que é o meu trabalho? Meu trabalho é apresentar um conteúdo que vai esclarecer ele sobre o problema que ele tem, que vai expandir a consciência dele sobre como solucionar. E aí esse cara, a gente cria ele cria um laço de confiança comigo, porque ele tá vendo que eu tô realmente querendo ajudar ele, e não apenas pegar o dinheiro dele e escutar. E eu não tô dizendo que psicólogos e terapeutas fazem isso, mas é assim que os homens enxergam. E eles veem uma possível solução, por quê? Porque talvez pelo número de seguidores que eu tenho, pelo número de depoimentos que eu tenho dos meus alunos, pela relevância que eu tenho no mercado. Os caras, cara, esse cara pode me ajudar. Diferente deles depositarem toda a confiança deles num cara que eles nunca viu na vida porque ele digitou lá no Google, quero um psicólogo pra me ajudar, sabe? Psicólogo na cidade que eu moro. Então é isso que eu digo a diferença. O meu trabalho entra na casa das pessoas e mostra para as pessoas talvez uma alternativa ou uma forma de solucionar o problema que eles têm. Eles não precisam ir atrás. Novamente, eu acho incrível o trabalho de psicólogos, eu recomendo. Inclusive, eu estou para fazer uma formação agora, em breve. Mas a gente tem que ser realista. Os homens não vão atrás disso. E os homens não podem ficar desamparados. E uma coisa que muita gente não sabe é que os próprios psicólogos aprovam o meu conteúdo. Tanto que eu já fui convidado por psicólogos pra dar palestra, pra participar de podcast de psicólogo. Então, assim, se os caras não gostassem do que eu faço, muitos falariam vídeos falando que eu falo besteira. E até hoje nunca aconteceu. Todos os psicólogos que eu conversei até hoje, nossa, seu conteúdo é muito bom. Inclusive, tem psicólogo que vem tirar dúvida comigo. Devido à minha experiência no nicho dos relacionamentos, os caras querem entender algumas dinâmicas, algumas coisas que eu ensino. Entende? Por exemplo, é importante para alguns homens ter um espaço seguro para compartilhar suas experiências e falar sobre isso, porque podem ser julgados duramente se abrirem com as pessoas erradas. Então, existe um momento e um lugar para isso para os homens também, mas geralmente não é toda semana durante vários anos. Então, Vamos entrar nesses três problemas diferentes. Se um homem chega até você expressando um problema relacionado ao amor, tentando transar, tentando encontrar alguém, por onde você começa? Quais são as coisas fundamentais que eles precisam entender para... Vamos ver se eu vou. Eu não assisti esse corte ainda, vamos ver. Eu vou falar da minha experiência quando eu atendo caras nas minhas mentorias individuais. Primeira coisa que eu faço é perguntar como o cara me conheceu, pra saber o quanto ele conhece do meu trabalho. E a segunda coisa que eu faço é entender a rotina desse cara. Eu quero saber o que ele faz quando ele acorda, que horas ele acorda, porque isso me dá duas informações: disciplina que esse cara tem e eu consigo visualizar em quais oportunidades eu posso encaixar, qual oportunidades a gente pode explorar, mudar algumas coisas na rotina desse cara para que ele tenha resultado. Vamos ver se o psicólogo vai. Vamos ver se o que eu ensino é parecido com um dos psicólogos mais famosos dos Estados Unidos. Vamos lá. que todos possam se concentrar na direção certa? normalmente começo pelo que eles já tentaram no passado e em que parte do processo eles costumam encontrar dificuldades. Uhum. Por exemplo, o conselho é diferente se você não está conseguindo nenhum match em um app de namoro ou se não consegue marcar um encontro há meses. No caso de alguém que consegue ficar com mulheres, mas depois de 3 meses tudo desmorona. Ou então, todo mundo só me quer para relacionamentos longos e eu só quero curtir e conhecer várias pessoas. Então, realmente depende dos objetivos do homem em questão e de onde ele está enfrentando dificuldades. Então, se ele está no topo do funil, quando falamos de funil, o topo do funil é, sabe, você conhece pessoas e talvez um pouco mais adiante nesse processo você já esteja desenvolvendo algum tipo de relacionamento com elas a curto prazo. E então, bem no fundo do funil, poderiam estar coisas como casamento e filhos. Claro, Bem, então, lá no topo. Então, se elas entram no topo do funil e já têm problemas, assim como ao conhecer pessoas, por onde você começa? essa é difícil. Acho que nos dias de hoje é uma boa ideia ter uma estratégia dupla. Acho que você pode usar os aplicativos para aquilo em que eles são bons, mas depender demais deles como solução para seus problemas de namoro provavelmente não é o ideal. Você vai ter que sair por aí e melhorar suas habilidades sociais. Porque mesmo que você demete com alguém, se você for mais introvertido, se tiver muita ansiedade social, mesmo que consiga tirar alguém do aplicativo para o mundo real, pode acabar estragando tudo porque vai ficar nervoso. Você vai parecer sem carisma. Você não vai saber como conduzir o
encontro na direção de uma experiência sexual, se é isso que você está procurando, então geralmente é uma boa ideia sair por aí. Um dos maiores psicólogos especialistas em relacionamento moderno tá dizendo que você tem que desenvolver suas habilidades sociais. E muitas vezes não são os psicólogos que vão te ensinar sobre postura, comunicação, comunicação não verbal, dicas de carisma, popularidade, influência. Quem que vai te ensinar isso? Os caras que trabalham com esse mercado. E eu sei disso porque, como eu já disse, vários psicólogos do mercado vêm tirar dúvidas comigo, vêm pedir conselhos. Cara, como que eu posso ensinar alguém a ser mais carismático? Como que eu posso adaptar, ensinar o meu aluno ou o meu paciente a melhorar a comunicação dele voltado para a sedução? Eu quero entender. Os psicólogos fazem mentoria comigo, entende? Então, quando a galera aí da internet ri do trabalho de especialista de sedução, eu levo numa boa porque eu sei que é nível de consciência. Vocês não fazem nem ideia das coisas que a gente ensina. Vocês acham que é tipo aula pra quem é lerdão e não sabe conversar com mulher. Não, a gente ensina muita coisa. Como eu disse, eu tenho mais de 20 anos no mercado, trabalhando e estudando diariamente esses tipos de conteúdo para você melhorar a sua comunicação, o seu carisma, dicas para você melhorar a sua popularidade, influência, você saber se posicionar, você melhorar a sua imagem, a sua aparência, conceitos básicos de dinâmicas de relacionamento, que é uma das coisas que a galera mais erra, timing de relacionamento, declarações empáticas, enfim, são tantas coisas que a gente ensina. E justamente aqui, ó, o cara falando a importância disso para os relacionamentos modernos. Realmente não existe antídoto. Não existe solução melhor do que fazer. É como aprender um idioma. Você tem que falar. Você vai cometer muitos erros. Você vai passar vergonha. Vai parecer frustrante e impossível, até que deixe de ser. Então, infelizmente, tudo o que você pode dizer, ler ou ouvir é apenas um prelúdio para sair por aí e fazer. E falhando vezes suficientes e aprendendo com seus erros até atingir uma taxa de acerto razoável. Mas como posso aumentar minha probabilidade? Que uma mulher me dê essa chance e depois fique comigo? Como posso aumentar minhas chances de ser atraente a algo que eu possa fazer? Preciso ir à academia? Claro. O que eu digo no livro é que todos podem ser mais atraentes do que são atualmente. E se você está tendo um problema nesse funil inicial, geralmente é uma questão de marketing. Porque, pense bem, em um aplicativo são 6 fotos e 3 respostas. Em um mercado de paquera é tipo, e aí, tudo bem? E é como se ela fosse me dar uma olhada rápida. Ela já me olhou de lado. E ela vai meio que fazer um julgamento instantâneo com base na vibe que eu estou transmitindo, certo? Nenhuma dessas duas coisas tem a ver com quem eu realmente sou como pessoa. Uma das coisas é que eles não podem realmente te rejeitar porque não dedicaram tempo para te conhecer. É o que eu falo pra vocês. O mercado dos relacionamentos é a percepção da outra pessoa. Quando você é rejeitado, o problema pode ser a sua aparência, a forma que você se comunicou, pode ser a sua postura, pode ser algo que não tenha nada a ver com você, pode ser algo relacionado à garota, ela não tá afim, ou ela não tá interessada, enfim. Então, você precisa ampliar suas oportunidades de causar uma boa percepção nas outras pessoas. Isso você consegue melhorando isso tudo que eu falei, a sua aparência, a sua postura, a sua comunicação não verbal, a forma que você aborda. Às vezes a sua abordagem vai ser a diferença entre a garota gostar de você ou não. Tem muita gente que fala na internet assim, ó: "Ah, se a garota não tá afim, não adianta você falar alguma coisa, não tem nada que você possa fazer se ela não tá afim". Só que as pessoas não entendem que a garota fica afim a partir do momento que ela imprime aquela percepção sobre você. E muitas vezes a percepção vai ser impressa depois que você fez uma boa abordagem. Se você chega todo tímido, todo carente, ela, putz, esse cara aqui eu não quero. Agora, se você chega confiante, opa, quem é esse cara confiante que tá chegando em mim? Pronto, ela já mudou a percepção sobre você. Por isso que a forma que você age importa. E não é só a sua aparência, a sua grana. Até eu digo, cara, grana, ambiente de balada, como que ela sabe que você tem grana? Baseado na sua roupa? Baseado no seu relógio? Pode ser falso, e aí? Então, você percebe que não dá pra bater o martelo. Para as mulheres, elas não conseguem julgar perfeitamente qual que é a sua condição financeira baseada na sua aparência. Então, não pode ser uma métrica perfeita para ser avaliada. Sim, influencia aparência, status, tudo isso influencia. Só que a forma que você se comunica, a forma que você aborda, a forma que você estabelece sua postura no ambiente, a forma como você reage aos testes femininos, cara, isso importa muito mais. E é o que eu sempre falo pra vocês. Pro bem ou pro mal, gostem ou não de você, gostam da ideia que tem de você. Eles gostam da sua apresentação. E isso é realmente importante. Não queremos desiludir as pessoas dessa apresentação muito rapidamente. Ok. Então pense no seu marketing exterior. Absolutamente. Ok.
porque é isso que os homens fazem. Quer dizer, eles não chegam nas mulheres aleatoriamente. Eles pensam, nossa, ela é bonitinha, né? Eles também prestam atenção ao marketing de superfície. O que posso fazer com meu marketing pessoal para me tornar mais atraente? Bem, você precisa focar no que pode controlar, porque geralmente, quando seguimos por esse caminho, ouço homens na internet dizendo: tudo bem, Orion, mas tenho 1,68 m, estou ficando careca, as mulheres não vão gostar de mim. E é assim, sim, se você não tem alguns dos marcadores genéticos, de fato, na prática, realmente é mais difícil, mas todo mundo pode melhorar no que faz. Quanto menos você se encaixa nos padrões convencionais de beleza, mais precisa aprender sobre sedução e o jogo. A Acabou, acabou, atratividade não acabou. é igualmente Encerra o vídeo. O maior psicólogo especialista em relacionamentos modernos falando que você tem que aprender sedução. E aí eu tô errado. Quando eu falo que sedução é importante, as pessoas falam, não, tem que procurar psicólogo. Tá aí, o psicólogo tá recomendando você aprender sobre sedução. E eu que tô errado? Porra, é isso que eu digo, velho. Tem que aprender sedução, comunicação. Você precisa aprender. Pronto, ponto final. Fim de papo. Encerra. Corta o vídeo. distribuída. Sempre existe um pequeno grupo de homens e mulheres deslumbrantes. Alguns deles são interessantes, e a maioria das pessoas está mais ou menos no meio, certo? E a sedução é o processo de conseguir direcionar a atenção para os seus objetivos. E quanto mais você aprender a direcionar a atenção para seus objetivos, mais você poderá superar obstáculos. Algumas das desvantagens associadas a estar, digamos, na parte mais cheinha da curva quando se trata de atratividade. Ok? Então como faço isso? Bem, você precisa aprender o que funciona. Acho que todos os homens podem aprender com a comunidade da sedução que eles eram basicamente cientistas comportamentais. Alguns deles foram para o campo e disseram: ok, se eu soubesse o que estou fazendo, já estariam dormindo no ponto. Sabe, eu estaria imerso nisso. Opcionalidade. Talvez eu não saiba o que as mulheres querem. Talvez eu não saiba o que funciona, que o resultado me ensine no que devo acreditar. Ao invés de abordar as mulheres com uma noção pré-concebida sobre o que deveria funcionar ou o que elas deveriam querer. E é por isso que, em algum nível, você tem o que à primeira vista parecem ser estratégias ridículas, como o peacocking. Homens olham e pensam: eu nunca faria isso. Isso é extravagante, mas pode atrair atenção. É uma forma exagerada de fazer isso. Para quem não sabe o que é peacocking, como você descreveria? Sabe, vestir-se de forma um pouco mais extravagante para atrair atenção. Ou como um chapéu maluco, por exemplo. Pode ser um chapéu maluco. Flavor Flav usava relógio enorme no pescoço. Não sei se acabei de me entregar com essa referência. Às vezes é só questão de ter aparência elegante. Algo que homens podem fazer é gastar $1.000 ou $2.000 para comprar 2 ou 3 roupas boas. Você pode alternar entre elas ao namorar, especialmente. Galera, vou até dar uma dica aqui, ó. Às vezes peacocking, eu usava peacocking, sabe como? Eu tinha um terno, mais ou menos igual que esse cara tinha aí, e eu ia de camisa com um terno por cima na balada. E aí eu usava isso, as mulheres assim, nossa, por que tu tá assim? Não, porque eu tava numa reunião de negócio aí e tal. Porque isso gera a curiosidade pela, pela diferença, né? De eu estar vestido de acordo com o que não era normal no ambiente. E eu fazia isso, cara, 20 anos atrás, tá? Não era hoje em dia, a galera gosta de usar terno com camiseta. Na minha época era loucura. O terno era com uma camisa de botão com gravata embaixo e pronto. Então, isso fazia diferença. Outra coisa, eu usava anéis, tipo, anéis que só mulheres usavam na minha época. Eu usava brinco, eu tinha piercing aqui, ó. Então tinha coisas que eu fazia, né? Claro, não usava tudo isso junto, né? Ou então eu usava um tênis colorido, usava um relógio laranja. Então, dependendo do dia, da estratégia, eu usava uma coisa diferente, né? Então, são coisas que podem chamar a atenção que ele tá falando aqui, né? O Mystery lá, ele ensinava a usar lenços, ou chapéus malucos, enfim. Em alguns mercados. Los Angeles é difícil. Nova York é difícil, mas é fácil ser o homem mais bem vestido de São Francisco. Não exige tanto esforço. Se você for o homem mais bem vestido, ganha um ponto extra. Algumas mulheres gastam milhares de dólares em cirurgias estéticas para conseguir um ponto a mais. Alguns homens precisam de roupa e cortar o cabelo, e eles se recusam a fazer isso por qualquer motivo. Galera, muito bom esse conteúdo, tá? Gostei bastante. Espero que vocês também tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal novo, tá? De reacts. Eu vou começar a soltar vídeos apenas ali, então, né? Preciso que você se inscreva para você receber notificação dos próximos, fechou? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Também tô com um canal de indicações de produtos, então é o Nerd Sedutor Indica. Em breve eu vou trazer indicações de produtos que podem ser úteis assim para você melhorar a aparência, fechou? Rapaziada, é isso, tamo junto, até a próxima, valeu.